Embora o governo deva atuar em múltiplas frentes para enfrentar os diversos desafios nacionais, é imperativo que priorize o combate à fome como a sua maior prioridade para que o progresso social. Além disso, não se pode esquecer também do fortalecimento do SUS, que garante acesso à saúde para toda a população. Eu assumo que existem muitos problemas, eu assumo que são muitas frentes, mas que duas delas têm que ter o olhar atento do governo. Aqui, por exemplo, a gente usou dados e a gente usou conceituação, mas lembre-se que sempre que você conseguir trazer exemplificação, trazer argumentos de autoridade, tudo isso é bem visto pela sua banca. Escolha o melhor argumento para aquele assunto, escolha o que você vai usar.